Olá, boa tarde. Vamos então dar início ao nosso workshop. Muito boa tarde. Eu sou Cristiana Biel, gerente de Ciência e Tecnologia do GFI Brasil, e em nome do nosso diretor, Gustavo Guadagnini, que está na COP 27 nesse momento, e da nossa diretora de Ciência e Tecnologia, doutora Caterine de Max, dou as boas-vindas a todos. Agradeço a presença e o interesse nessa chamada de financiamento à pesquisa exploratória e aplicada, com foco no bioma Amazônia. Esta chamada faz parte do projeto Inova Amazônia, Ingredientes para o Mercado de Alimentos Vegetais, que foi aprovado pelo Fundo JBS pela Amazônia. Os recursos, deste projeto, então, vêm do Fundo JBS pela Amazônia, mas é integralmente operacionalizado pelo GFI. Para efeito aqui de organização, nós pedimos que as perguntas elas sejam feitas pela ferramenta de Q&A, presente na barra inferior, de rolagem do Zoom, e ao final nós teremos um tempo para respondê-las. Bom, pode passar, por favor? Então, essa é a nossa agenda de hoje. Nós teremos aqui a apresentação de várias apresentações, onde o time do GFI estará conduzindo. Pode passar. Então, pode passar, por favor? Para quem ainda não conhece o GFI, eu farei uma breve apresentação. O GFI nasceu nos Estados Unidos em 2016. Hoje temos atuação em outros países e regiões, como Brasil, Índia, Israel, Europa e Ásia-Pacífico. Trabalhamos para promover o mercado de proteínas alternativas no Brasil e no mundo. Atuamos em 3 áreas programáticas: a ciência e tecnologia, da qual eu e as meninas que estão aqui presentes, nós fazemos parte, tem o objetivo de acelerar o desenvolvimento de pesquisa em proteínas alternativas. Nós apoiamos universidades e instituições de pesquisas a desenvolverem pesquisa nessa área de proteínas alternativas. Esta chamada de pesquisa é uma iniciativa que contribui para este objetivo. Nós também atuamos promovendo ações de formação de pessoas e buscamos produzir conhecimento por meio dos nossos pesquisadores para embasar o desenvolvimento do mercado de proteínas alternativas. A segunda área de atuação do GFI é a área de políticas públicas. Atua diretamente com agentes do governo e formuladores de políticas públicas, além de fomentar a comunicação entre o governo e os agentes de mercado, para assegurar que o marco regulatório vigente permita o desenvolvimento pleno do setor de proteínas alternativas no Brasil. E a terceira área, que é a de engajamento corporativo, ela vem para apoiar a indústria de alimentos e de ingredientes, também restaurantes e varejistas, no desenvolvimento, aprimoramento e distribuição de produtos à base de proteínas alternativas. Também auxilia startups e investidores na elaboração de planos de negócios, financiamento, comunicação, comercialização e regulação, além de produzir dados e informações relevantes para o mercado, É a área que conduz aí pesquisa de consumidor, que traz informações bastante importantes para esse mercado de proteínas alternativas. Próximo. O GFI, ele é uma organização sem fins lucrativos, é mantida com recursos filantrópicos, nós não geramos lucro e todos os nossos serviços são gratuitos. E também, nós incentivamos aqueles que apoiam a nossa missão a também fazerem
doação para o desenvolvimento do nosso trabalho. Próximo. Bom, eu gostaria de falar com vocês sobre o programa de financiamento à pesquisa do GFI, para que possam conhecer as nossas ações que a gente vem desenvolvendo, né, ao longo destes anos. Próximo. Antes de entrar no assunto, né, do programa de financiamento à pesquisa do GFI, eu gostaria de deixar claro, né, o que são as proteínas alternativas. Quando nós nos referimos, né, nós falamos em proteínas alternativas, nós estamos dizendo, estamos nos referindo aos produtos cárneos, lácteos, ovos e pescados, feitos por proteínas vegetais, proteínas cultivadas e ou ingredientes obtidos pela tecnologia de fermentação. Porém, nesta chamada, nosso foco será dado apenas aos produtos feitos de planta, né, ou os produtos plant-based, em especial aos produtos cárneos. Né? Ao longo da chamada, a gente vai estar explorando esses aspectos mais fortemente. Pode passar, Lorena? Então, isso significa que nós vamos, né, toda a chamada, ela vai estar sendo direcionada para os produtos feitos de planta, né, e produtos carnes feitos de planta. E nós desejamos, vocês vão ver ali nas próximas apresentações, que sejam desenvolvidos, então, projetos de pesquisa para o desenvolvimento de ingredientes, né, de espécies nativas do bioma amazônico, para aplicação em produtos cárneos feitos de planta. Pode passar? Bom, por que o GFI financia pesquisas? Não há dúvidas que a pesquisa é a chave para a inovação e o desenvolvimento tecnológico. Então, buscamos, por meio do desenvolvimento tecnológico, resolver os desafios para alcançar o sucesso e o avanço das proteínas alternativas. Próximo. Financiamos pesquisa de acesso aberto e de alto impacto para o avanço das proteínas alternativas. Nós queremos construir a base científica das proteínas alternativas e, por isso, desde 2019, né, foi o primeiro programa de incentivo à pesquisa do GFI, até agora, já foram investidos 16,8 milhões de dólares em 102 projetos em cerca de 18 países. E aqui no Brasil, pode passar, por favor? Aqui no Brasil, os diferentes mecanismos de apoio à pesquisa científica do GFI estão possibilitando o desenvolvimento de 24 projetos relacionados a proteínas alternativas, com um montante próximo, né, a 10 milhões de reais sendo aplicados em todos esses projetos. Quero destacar o programa Biomas, que está com 13 projetos de pesquisa em andamento. O programa Biomas, pode passar, por favor? O programa Biomas nasceu em 2021, com o objetivo de fomentar pesquisas sobre a biodiversidade brasileira, em especial com espécies nativas, espécies vegetais nativas, dos biomas Amazônia e Cerrado, para obtenção de ingredientes para aplicação em produtos cárneos plant-based. Pode passar? Nós tivemos a primeira edição, já em 2021, com 6 projetos contratados. As pesquisas estão atualmente na fase indo da metade para o final. Na segunda edição do programa Biomas, já agora em 2022,
nós tivemos... Pode passar, por favor? Nós tivemos 7, estamos, né, com 7 projetos contratados. As pesquisas estão em fase inicial. Ambas as edições, né, a primeira edição e a segunda edição, tiveram foco em espécies nativas dos biomas Amazônia e Cerrado. Próximo. A terceira edição, que é, então, o motivo desta chamada, é subsidiada por recursos financeiros filantrópicos do Fundo JBS pela Amazônia e é focada apenas nas espécies nativas do bioma Amazônia. O GFI, por meio de um processo de seleção, submeteu uma proposta para financiamento desta terceira edição do programa Biomas e fomos aprovados. Com isso, será destinado um valor de 2,7 milhões de reais para financiamento de pesquisas exploratórias e aplicadas envolvendo, então, espécies do bioma amazônico. Na sequência, a Luciana, mais à frente, né, a Luciana vai explicar e dar mais detalhes desta chamada. Próximo. E nós só pudemos realizar tudo isso graças a uma robusta rede de pesquisadores nacionais engajados na construção da base científica das proteínas alternativas. Nós temos muito orgulho dos nossos pesquisadores. E para mostrar o que nós já construímos até agora, eu vou passar para a Lorena, que vai apresentar o mapeamento da ciência e tecnologia em proteínas alternativas no Brasil. Lorena, com você. Obrigada, Cris. Boa tarde, pessoal. Bom, o mapeamento da ciência e tecnologia em proteínas alternativas no Brasil é possível devido aos dados coletados no Diretório de Pesquisa Colaborativa do GFI. Com ele, nós analisamos o engajamento dos cientistas no cenário, né, nacional e ele nos fez perceber e identificar, na verdade, que atualmente nós temos 57 universidades e institutos de pesquisa que já fazem parte desse universo. E desses 57, 36 já possuem pesquisas em andamento e 21 têm interesse em projetos nessa área. Agora, falando do número de pesquisadores, hoje nós temos 132 pesquisadores brasileiros cadastrados nessa rede que é global, e destes, 83 desenvolvem estudos na área e 49 têm interesse em projetos de pesquisa. Agora, a gente, então, para ir mais fundo, a partir desses dados, a gente estratificou dentro das categorias e dos tipos de proteína, né, que faz parte do escopo do GFI, em proteínas vegetais, fermentação e carne cultivada. E dentro de cada uma dessas categorias, nós identificamos aqueles que têm pesquisa já em desenvolvimento e aqueles que têm interesse nessa área. Indo mais além e para entender, né, a distribuição desses pesquisadores que estão vinculados às instituições, nós também mapeamos as instituições atuantes com pesquisa por tipo de proteína. Então, aqui nós conseguimos identificar em todo o Brasil quais as instituições estão trabalhando, né, tanto na área de proteína vegetal, de fermentação e de carne cultivada. E indo mais além para entender qual a área de tecnologia que essas instituições e, portanto, esses pesquisadores vinculados estão atuando, nós também segmentamos por área de tecnologia, que inclui a otimização de ingredientes, meio de cultura, matérias-primas, projetos de bioprocessos, para, mais uma vez, compreender a distribuição e a colaboração dessas pesquisas nesse cenário nacional. Por isso, né, apresentando aqui para vocês a relevância desses dados que são coletados pelo diretório para compreender a participação desses pesquisadores dentro do espaço de proteínas alternativas, é que a gente queria fazer e propor essa enquete para vocês, daqueles que estão aqui participando. Qual de vocês faz parte do Diretório de Pesquisa Colaborativa? É uma enquete anônima e para participar
é só apontar, né, a câmera do celular para esse QR Code que está na tela, respondendo sim ou não e enviando a resposta para a gente. A gente considera muito importante, né, o trabalho das instituições acadêmicas, da pesquisa aqui no Brasil, e é por isso que a gente busca entender tão profundamente dos pesquisadores qual o interesse e também de que forma eles estão atuando nesse setor. Eu vou dar mais uns segundinhos, porque é super simples. Se vocês quiserem trazer mais tempo, precisar mais tempo, é só apontar aqui no chat, mas eu acho que... O que você Lorena, acha, Cris? o link está também no chat, Ah, o então link está no chat. quem preferir entrar pelo link também é só clicar aqui que vai ter acesso à pergunta e onde você vai poder então dar a sua resposta. Ah, que legal. Será que a gente já tem tempo suficiente? A gente já pode ir verificar a resposta. Então, vou consultar os resultados. Espero que seja 100%. Olha, 14% não e 4% sim. Então, Aqui não é porcentagem, né? São é 4 número pessoas mesmo. 4 que pessoas sim, estão, 14 pessoas. isso, 4 pessoas que estão já inscritas no diretório e 14 pessoas que ainda não se inscreveram. Então, com isso, para as 4 pessoas que estão inscritas, eu falo que parabéns e obrigada pela colaboração. É muito importante ter vocês no nosso radar e saber que já fazem parte dessa rede. E para os 14 que não estão inscritos, fica aqui o nosso convite, junte-se a nós. O Diretório de Pesquisa Colaborativa é uma plataforma onde os pesquisadores eles, né, podem compartilhar o trabalho, onde podem encontrar parcerias e colaborações, fazer conexões, e a gente espera que essa seja uma ferramenta que se torne cada vez mais robusta para facilitar essas conexões entre e dentro as instituições. Então, fica aqui o convite, o cadastro é gratuito, é simples, é rápido. Esse QR Code também dá o link para o nosso diretório. E, além das vantagens, né, de fazer parte da nossa rede, os pesquisadores cadastrados, eles recebem em primeira mão as nossas chamadas, também recebem em primeira mão os nossos eventos, né, que são promovidos pelo GFI, e também tem visibilidade do trabalho daquele pesquisador cadastrado. Então, fica o convite, faça parte da nossa rede. Olá, pessoal. Boa tarde. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Raquel Casselli, sou diretora de engajamento corporativo do GFI. Como a Cris apresentou no comecinho aqui do nosso encontro, eu hoje trabalho bastante focada no setor produtivo privado, né, olhando para de que maneira que a gente pode ajudar empresas, startups, investidores, varejo, food service, para que no fim do dia a gente tenha mais produtos na mesa das pessoas. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre a visão do mercado sobre esses produtos e esses ingredientes, né? Então, no fim, né, o que a gente quer é isso, né? Que todo esse trabalho que está sendo feito seja possível, ou com certeza possível, mas rapidamente possa ser comercializado. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito desse mercado e de algumas oportunidades que a gente tem observado. Pode passar, por favor? Então, eu trouxe, claro, né, a gente tem tantos produtos nesse mercado de proteínas vegetais que seria impossível caber tudo em alguns slides, mas eu trouxe alguns produtos para conversar com vocês, né? Então, aqui a gente tem produtos bastante variados, né? Desde hambúrgueres, almôndegas, nuggets, né? Os empanados de frango. Então, produtos que foram alguns dos primeiros produtos que foram lançados, né? Olhando para, de repente, momentos de maior indulgência do consumidor, e tem tido uma aceitação bastante interessante desse público. A gente começa a ver, e esse é um movimento não só do Brasil, mas globalmente, né, uma diversificação
dos tipos de produto que vão na mesa das pessoas, né? E pesquisa que o GFI divulgou em 2020, a gente vai ter uma atualização agora em dezembro desse ano, mês que vem já, então convido vocês já para ficarem atentos, né? Para ver o que o consumidor tem dito, de onde ele deseja ter mais produtos no seu dia a dia. Isso é importante porque para que a gente consiga ter esses produtos, a gente precisa de novos ingredientes, de novas tecnologias. Então, o trabalho de vocês, ele é crucial para que isso seja possível. Aqui a gente tem, por exemplo, essas tiras de carne da Incrível Seara, então um produto que quer entregar para o consumidor essa questão do músculo íntegro, né, do bife, do filé, da tira, do pedaço, que é um dos pontos mais interessantes e que tem despertado mais interesse do consumidor e da indústria como um todo. Na primeira fileira, o último produto é uma panceta vegetal, essa fibra, essa foto é bem interessante, que mostra como essa fibra ela foi construída e entrega para o consumidor essa experiência dessa carne. Aqui embaixo a gente tem no primeiro produto da linha de baixo, o hambúrguer da Amazônica Mundi. Ele foi feito dentro da sua formulação, a gente tem a fibra de caju, um projeto que foi feito em parceria com a Embrapa, bastante interessante, mostrando um pouco, né, como que esses ingredientes da nossa biodiversidade podem ser utilizados dentro do setor de proteínas alternativas. Temos linguiças, temos coxinha, temos essa carne com vegetais. Então, aqui, alguns dos produtos que hoje, desde 2019, né, quando esse mercado começou aqui no Brasil, eles têm dividido, né, a mesa das pessoas, dividido as gôndolas, a gente tem, nos restaurantes, a gente tem encontrado. Mas, aí pode passar para o próximo slide, não só de carne vive esse mercado, né? A gente tem alguns produtos aqui olhando para o setor de leites, laticínios, ovos e derivados vegetais. Então, a gente tem as bebidas vegetais, né? Aqui uma bebida da tal da castanha, que também usa a castanha do Brasil e outros ingredientes da nossa biodiversidade, bebidas para o público infantil, um creme culinário, leite condensado, iogurtes, manteigas, maionese, sorvetes, queijos, substitutos para ovos mexidos. Então, a gente tem uma série hoje de produtos que começam a ser lançados para estar em todos os momentos de consumo em que você tem um produto de origem animal e você deseja também ter um produto de origem vegetal, para que você possa fazer essa escolha. O dia que você quer um produto de origem animal, você já tem disponível. O dia que você quer um produto de origem vegetal, você também tem. Eu não vou me aprofundar muito em todos esses produtos, que o tempo hoje é bastante restrito, mas eu também fico à disposição se vocês quiserem falar um pouco mais sobre cada um deles. Pode passar, por favor? A gente sempre recebe muito essa pergunta, né, mas quem é esse consumidor, né, que está querendo comer um alimento que tem gosto de carne, aparência de carne, textura de carne, mas é feita de outros ingredientes, né? E esse consumidor é o chamado flexitariano, ele é o consumidor que vem reduzindo o seu consumo de produtos de origem animal sem interrompê-lo por completo. No primeiro dado, a gente tem uma pesquisa que foi divulgada em 2019, dizendo que 89% dos consumidores de produtos plant-based não são veganos e nem vegetarianos. É exatamente esse público que eu comentei com vocês. E por que eles estão fazendo essas escolhas, né? E aqui a gente tem também pesquisas mostrando que um dos principais motivadores desse consumidor é a saúde. Então, ele está preocupado com questões relacionadas ao consumo desenfreado de produtos de origem animal, digamos assim, né? Então, colesterol, doenças cardiovasculares, obesidade, e outras questões relacionadas a isso. Então, em alguns momentos do seu dia, ele vem reduzindo o seu consumo de produtos de origem animal e as proteínas vegetais vêm como uma opção para esses momentos, né? Para ele fazer essa substituição, ou mesmo incluir na sua rotina, mesmo que ele não deseja fazer essa substituição. Então, e o principal drive é a saúde. Então, esse é sempre um ponto bastante importante desse produto, desse mercado. Pode passar, por favor. E aí, junto com a saúde, né, o que esse consumidor está olhando, né?
essa tríade é uma tríade do setor de alimentos já bastante conhecida, e olhando para a plant-based não é diferente. Então, essa pesquisa que foi divulgada olhando para a América do Sul está falando sobre preço, sabor e conveniência. Então, a questão do sabor é uma questão que aparece em todas as pesquisas como sendo uma das mais importantes. E como eu falei para vocês, né, ele não está deixando ou reduzindo o seu consumo de carne, produtos de origem animal, porque ele não gosta de sabor. É pela saúde. A gente sempre teve produtos que eram substitutos, por exemplo, desses alimentos, mas eles não entregavam essa experiência. Então, olhando para consumo e para potencial de negócios, eles eram bastante nichados, né, para público vegano e vegetariano. Não é o que acontece no nosso mercado. Então, para isso, a gente precisa entregar um produto gostoso, um produto que entrega a mesma experiência. Então, vocês vão ver que ao longo de toda essa chamada, a gente vai fortalecer bastante essa questão, né? Como que a gente tem ingredientes que entreguem essas funcionalidades, esse sabor, isso é muito importante. A questão do preço, né, que as pessoas sejam capazes de pagar por esses produtos. A gente entende que inicialmente, né, a categoria ela vem evoluindo em termos de tecnologia, ingredientes, né, em escala, e isso muitas vezes faz com que o preço fique um pouco mais elevado do que da categoria de origem animal, mas essa é uma curva de aprendizado de toda a solução tecnológica, né? Se a gente for pensar quanto custava um celular quando ele foi lançado e quanto custa hoje, é mais ou menos um pouco de como que as inovações vêm se comportando e os preços vêm se adaptando ao longo do tempo. E conveniência, né? Então, claro que isso precisa estar disponível, né? No supermercado que as pessoas estão habituadas, no restaurante que as pessoas estão habituadas. E isso passa também pelos ingredientes, né? É cada vez mais complexo eu ter um ingrediente, por exemplo, que eu não tenho uma boa disponibilidade dele, né? Que eu tenho uma disponibilidade pequena, muito sazonal. Então, a gente precisa sempre pensar em ingredientes que vão ser capazes de suprir, de abastecer o mercado de uma maneira consistente. Então, isso também é bastante importante. Próximo, por favor. Aqui, a pesquisa que eu falei para vocês de 2020 traz alguns insights muito interessantes, né? Então, lá em 2020, 50% tinham reduzido seu consumo de carne no último ano. Esse dado vai ser atualizado agora no mês que vem, na pesquisa, quando a gente for divulgar. Desses 50%, 37% já tinha incluído carnes vegetais na sua rotina, então uma boa adesão da categoria, na época de uma categoria somente de um ano, né, lá em 2020, então isso é muito bacana. 62% achavam que os fatores mais importantes dos produtos era essa experiência que eu estou conversando com vocês, né? Então, o sabor, o aroma, a textura, como que eu me entrego essa experiência, e isso passa muito por ingredientes, por tecnologia, então, por isso a importância de projetos como esses que a gente está conversando hoje. Uma baixíssima rejeição da categoria, só 7% nunca consumiria um produto plant-based, e soja e transgenia não se mostraram como barreiras de compra para os consumidores brasileiros. Próximo. Aqui, eu não vou nem me aprofundar muito, vocês podem ter acesso a esses dados na pesquisa, né? Vocês podem fazer o download gratuitamente no nosso site. Alguns dos itens que se mostraram muito importantes para os consumidores ao consumir as proteínas vegetais. Então, quando a gente está falando de carne, por exemplo, a gente está olhando para o consumidor, né, olhando para a proteína, para a gordura, ter somente ingredientes naturais, entra muito, né, o que a gente está conversando aqui. Leites e laticínios também entra essa parte do cálcio, né, o leite visto como uma fonte importante de cálcio e outras vitaminas. A questão da gordura sempre muito forte, como eu falei para vocês, do colesterol, é um drive importante para esse consumidor. E dos ovos também a questão relacionada à proteína e, enfim. Então, aqui, para vocês entenderem um pouco o potencial que os ingredientes têm de entregar todas essas questões ligadas à saudabilidade que o consumidor deseja e que a indústria está ansiosa por soluções, enfim, para conseguir adicionar valor aos seus produtos. E aí, a minha última fala, pode passar, por favor? Antes dela, aqui uma pesquisa que a gente fez no ano passado, perguntando para a indústria
que tipo de soluções que hoje eles viam como importante para o setor, né? Então, aqui a gente vê uma necessidade muito grande, né? Uma vontade de ingredientes nacionais, de terem melhores funções tecnológicas, como, por exemplo, um queijo que derrete, né? Que gratina, toda essa questão de mimetizar o sabor da carne que a gente vem conversando, clean label, características nutricionais, essas questões ligadas à saudabilidade, são fatores muito importantes, fatores muito desejados pelo mercado como um todo, pelo consumidor e pela indústria. Então, quem está olhando para o desenvolvimento de soluções como essas tem um potencial muito grande de negócios no curto prazo. Por favor. E assim, esse sim é meu último slide, né? Eu gosto sempre de fechar falando sobre o potencial do nosso país, né? Então, a gente começa como atrasado, digamos assim, né? Lá em 2019, quando a gente começou, a gente já tinha esse mercado há bastante tempo, né? Algum tempo nos Estados Unidos, na Europa, e a gente evoluiu muito nos últimos 3 anos. A gente exporta hoje os nossos produtos para mais de 30 países, com uma qualidade que é referência global. E aí, claro, né, o motivo de nós estarmos aqui, nós somos o país que tem, acho que somente nós, né, uma biodiversidade como a nossa, para que a gente possa entregar ingredientes únicos para esse mercado, não só para produtos brasileiros, mas com potencial de exportação. Então, a nossa biodiversidade é um fator competitivo muito relevante para o nosso país, para o nosso agronegócio, para o nosso produtor rural. Então, a gente vê o potencial do país, dos nossos cientistas, da academia, de todo o setor, de uma maneira muito forte no mercado de proteínas vegetais. Muito obrigada. Obrigada, Raquel. E aí, como também, né, foi mencionado pela Raquel, a indústria de produtos plant-based é uma indústria nova, né? São produtos novos que nasceu utilizando tecnologias e ingredientes que já eram comumente utilizados para o processamento de alimentos e conseguimos resultados surpreendentes, né? Resultados incríveis. Como a Raquel colocou, hoje nós temos os nossos produtos em mais de 30 países, mas ainda temos muitos desafios a serem vencidos e alcançados para expandir ainda mais esse mercado, né? E colocarmos os nossos produtos em mais e mais lugares. Nós vamos ver, né, que a matriz vegetal, né, tem características tecnológicas, sensoriais, completamente diferentes da matriz cárnea, né? Então, portanto, é necessário ainda muita pesquisa, muito desenvolvimento, né, específico para olhando, né, para essa matriz de base vegetal, que é a matriz dos produtos plant-based, para que realmente tenhamos avanços tecnológicos nesse segmento. Então, falando desses desafios tecnológicos, que eu vou fazer a minha apresentação. Pode passar, por favor? Mas antes, só quero enfatizar a definição, né, de produtos plant-based. Vale destacar também que nós temos aí diversos termos que são utilizados para plant-based, né? Designar, então, os produtos plant-based. Então, a gente pode estar vendo produtos feitos de plantas, produtos à base de plantas, produtos vegetais, todos podem ser utilizados e têm o mesmo significado, tá? Então, basicamente, os produtos plant-based são os carnes, ovos e lácteos feitos com os ingredientes vegetais e que são análogos aos produtos de origem animal. Aqui eu trago uma definição, né, é uma proposta de definição, né, do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, então do DIPOV, do MAPA, que diz que são produtos destinados ao uso alimentício que guarda relação com produto de origem animal regulamentado e não possui, em sua composição, matéria-prima de origem animal.
É interessante que nessa definição, né, eu gostaria de chamar a atenção a essa parte que cita que são produtos que guardam uma relação com o produto de origem animal. O que vem a ser esta relação? Esta relação ela pode ser com as características sensoriais, né, como textura, cor, sabor. Pode ser uma relação do modo de preparo, de consumo, né, do produto. Na definição, não é citada qual ou quais são as relações do produto plant-based com o produto animal, porque vai depender de cada produto e daquilo que o consumidor realmente considera relevante encontrar no produto plant-based. Então, como nós vimos até, né, pela apresentação da Raquel, que tem uma pesquisa onde mostra o que o consumidor espera, né, em cada um dos produtos, seja lácteos, carnes ou ovos. Então, é importante conhecer cada vez mais a necessidade do consumidor para justamente direcionar essas relações, né? Qual que é a relação, então, do produto de origem vegetal com esse produto de origem animal. Pode passar? Aqui eu trago uma reflexão, tá, gente? Para traçar algumas possíveis relações entre o hambúrguer plant-based e o animal. Então, neste caso, tem sempre o produto de origem animal como referência, e a partir daí se estabelece as relações. Então, vejamos. Existe uma relação sensorial, né, entre os produtos, né, entre o hambúrguer plant-based e o produto de origem animal. Busca-se por textura, sabor, cor igual ou melhor do que o produto de origem animal. Também existe uma relação no modo de preparo, na forma de uso, ou seja, na experiência de consumo, né, entre esses produtos, que são muito similares, né, a forma como que você prepara, como que você consome o produto plant-based com o produto de origem animal. E há uma relação baseada também nos aspectos nutricionais, né, então a Raquel colocou lá que o consumidor espera um teor de proteína nos produtos cárneos, né? E também espera menos gordura e menos sódio do que o animal. Então, pode-se dizer que conforme esse mercado amadurece, vai se buscando maior entendimento dessa nova categoria de produtos e criando uma identidade. E isso ajuda a direcionar os esforços de pesquisa e também de desenvolvimento. Então, por isso, nós vamos entrar agora nos desafios tecnológicos destes produtos. Por favor, o próximo. Sabemos que a forma de organização, aqui eu tenho um vídeo, por favor, pode passar? Nós sabemos que a forma de organização da estrutura muscular, juntamente com a gordura e todo o processo bioquímico pós-morte do animal, são fundamentais para as características de textura, cor e sabor da carne, né? Então, isso é uma característica específica da carne, dos produtos de origem animal, dos produtos carnes de origem animal. Mas as proteínas animais e vegetais apresentam funções e características estruturais completamente diferentes. E um dos desafios da produção de carnes, né, de produtos carnes plant-based, é justamente transformar as proteínas globulares, que são comuns, né, nos vegetais, em uma estrutura mais próxima da proteína fibrilar, né, que comumente encontrada nos animais. A gente pode traduzir isso, né, de uma forma muito leiga e também a olho nu, né, sem olhar a estrutura proteica, que seria a gente como transformar um pó, né, um pó vegetal, que no fundo a gente está trabalhando ali com uma proteína em pó e outros ingredientes em pó, num produto coeso e estruturado, né, similar ao músculo animal, ou seja, a carne. Então, como
transformar, né, esse produto em pó numa estrutura similar à carne. Porém, a textura não é o único desafio, né? O sabor, como bem colocado pela Raquel, também é um critério, né, um atributo muito importante. Pode passar? E para resolver o problema da textura, existe uma variedade de processos que podem ser usados para apoiar a texturização das proteínas vegetais. A mais utilizada atualmente é a tecnologia de cozimento por extrusão, que pode ser seca ou úmida, mas há outras tecnologias, como a impressão 3D, a eletrofiação, a célula de cisalhamento ou Share Cell Technology. Porém, essas últimas três, né, elas ainda estão no nível de pesquisa, né, de bancada. Poderão vir a ser utilizadas no futuro, mas atualmente a única que atende uma demanda em escala é a extrusão. Pode passar? E aí, a extrusão de baixa umidade, como o próprio nome já diz, né, é um processo que se dá com no máximo 35% de umidade, visa a produção de proteína vegetal texturizada, como ingrediente para a produção de produtos cárnicos reestruturados, como linguiças, almôndegas e hambúrgueres. Então, esses produtos eles são feitos a partir da hidratação dessa proteína vegetal, né, que já está texturizada, justamente com outros ingredientes para conferir, então, as características de sabor, textura e cor. Então, esses produtos de proteína de proteína texturizada vindo do processo de baixa umidade, né, são, então, utilizados para a produção de linguiça, almôndegas e hambúrgueres, por exemplo. Já a extrusão de alta umidade, que se dá com um teor de umidade maior que 50%, ela já tem uma característica para produzir estruturas que se assemelham ao músculo, né? Então, a um corte, a um filé, a uma tira, dando essa característica mais fibrosa ao produto. Pode passar? E aí, gente, nós colocamos na chamada, né, então é a temática 2 dessa chamada, dentro da modalidade de pesquisa aplicada, nós buscamos por propostas que melhor demonstrem a produção de proteína vegetal texturizada a partir de uma mistura de ingredientes, né? Sendo que pelo menos um dos ingredientes, né, a ser usado nessa mistura seja um novo ingrediente, né, um ingrediente vindo das espécies nativas do bioma amazônico. Mas mais à frente, né, a Luciana vai estar detalhando mais essa temática para vocês. Porém, o que eu gostaria de reforçar aqui é que, então, nós estamos pedindo, né, nessa chamada, que seja, então, utilizado, né, o processo de produção de proteína texturizada vegetal, proteína vegetal texturizada a ser desenvolvida nesses projetos de pesquisa, tá? Não especificamos se é um processo de extrusão de alta ou de baixa umidade. Então, isso é a escolha de vocês, qual é o processo que vocês pretendem utilizar no seu projeto, tá? Então, aqui só mostrando, né, nós temos um exemplo de proteína obtida, né, por processo de extrusão de baixa umidade, né, que é do canto superior direito, essas imagens aqui do canto superior direito, e nos outros, né, um exemplo de proteína texturizada pelo processo de extrusão de alta umidade. Então, dá para perceber a diferença de estrutura entre esses processos. Pode passar. Bem, e como a tecnologia de fermentação pode
ser utilizada para resolver os desafios da indústria de produtos plant-based. A fermentação, ela vem emergindo como uma tecnologia para entregar soluções cada vez mais ao encontro do desejo dos consumidores, né? Então, é uma tecnologia realmente muito promissora. Pode passar? Por meio da fermentação, nós temos diferentes maneiras de usar os micro-organismos para produzir alimentos e também ingredientes. Pode passar? Pode passar? Um dos conceitos de fermentação que vem ganhando muito destaque dentro da indústria de proteínas alternativas é a fermentação de biomassa. Então, neste tipo de fermentação, busca-se produzir proteínas de fungos para a produção de análogos à carne. Podem ser usados tanto os fungos filamentosos como os micélios, que é aquela estrutura semelhante à raiz dos fungos, né? Para a produção de carnes alternativas. Temos aqui 2 exemplos, né? A Meat Foods, que desenvolveu uma linha de carnes e produtos de frango usando fungos filamentosos, justamente porque, né, esses fungos, eles reproduzem a textura similar à carne. E o outro exemplo é da Atlas Food Company, que desenvolveu um análogo de bacon à base de micélios. Próximo. Nós temos também um outro exemplo da empresa, para frente, Kinoko, que usa o micélio de cogumelo comestível como fonte de proteína. Eles estão cultivando cogumelos em leguminosas e feijões, e com o micélio estão trabalhando no desenvolvimento de todos os tipos de produtos cárneos. Próximo. Aqui, esta é uma imagem de microscopia que compara as estruturas das proteínas de fungo, frango e proteína vegetal texturizada, evidenciando a semelhança, né, entre elas. A primeira imagem é da proteína vegetal texturizada, a segunda, então, de uma estrutura muscular de frango, e a terceira da proteína de fungo, né, que nesse caso é da empresa Corn, que produz produtos derivados de proteínas de fungo. Então, dá para verificar que são bastante similares, né, as estruturas, o que vai dar essa característica sensorial que é interessante nesses produtos, com o uso dessas tecnologias. Então, a fim de buscar essa característica de textura da carne animal, pode-se utilizar tanto tecnologias para texturizar a proteína vegetal, como também o uso, né, das proteínas de fungos para elaborar produtos cárneos alternativos. Pode passar. E, em função disso, o tema, a linha temática 1 da modalidade pesquisa exploratória desta chamada tem justamente um foco no uso de fermentação de biomassa, onde, né, nós buscamos por propostas que demonstrem a viabilidade para a produção de fungos filamentosos e ou micélios de fungos comestíveis oriundos do bioma Amazônia, tá? Para aplicação em produtos cárneos vegetais análogos. Então, nós queremos conhecer as condições ideais de crescimento, a taxa de conversão de substratos em proteína e as características de textura desses fungos para a produção de carnes vegetais análogas. A Luciana, então, vai mais à frente detalhar essa temática. Pode passar? E nós também podemos usar a fermentação para produzir enzimas que servem como auxiliares de processamento para melhorar a funcionalidade das proteínas vegetais. Vimos anteriormente que um dos desafios das proteínas vegetais é a estrutura da proteína globular, na qual desejamos alinhar, né, ou seja, abrir para imitar a estrutura da proteína animal. Para isso, nós podemos utilizar enzimas específicas, né? Então, o tratamento enzimático, ele pode resolver diferentes desafios, né? Importantes desafios das proteínas vegetais, como baixa solubilidade, baixa capacidade de gelificação, de ligações, baixa emulsificação, capacidade de ligação de gordura, água, e também
com relação ao sabor amargo e outros aromas indesejáveis das proteínas vegetais. Então, podem se buscar soluções com aplicação de enzimas, né? E melhorar, otimizar esses ingredientes. Portanto, nós estimulamos que sejam usados processos enzimáticos para melhorar as propriedades das proteínas vegetais. Pode-se tanto utilizar enzimas ou submeter as proteínas ao processo de fermentação, onde enzimas e outros compostos são gerados e obtidos, então, os resultados desejados. Pode passar? O uso da fermentação pode melhorar, então, as propriedades sensoriais, como exemplo, o sabor, as propriedades reológicas, que vão influenciar diretamente na textura dos produtos finais, propiciando uma melhora na experiência de consumo dos produtos plant-based. Podem também melhorar o perfil nutricional, com foco na redução de fatores antinutricionais e na melhora da digestibilidade. Pode passar? Assim, a temática 3 da modalidade de pesquisa aplicada busca por projetos que melhor evidenciem a aplicação de processos tecnológicos na obtenção de ingredientes, então, melhorados, né, otimizados, com melhor funcionalidade tecnológica, que impactem positivamente nas características de qualidade dos produtos cárneos vegetais análogos. Pode passar. Então, agora eu deixo vocês com a Luciana, que vai falar sobre a chamada. Obrigada, Cris. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Luciana, eu sou especialista em Ciência e Tecnologia aqui no GFI e vou apresentar para vocês os principais pontos da nossa chamada de financiamento à pesquisa exploratória e aplicada com foco no bioma Amazônia. Pode passar. Bem, então, essa chamada, ela visa buscar por essas soluções que vão, então, direcionar o desenvolvimento de ingredientes alimentícios a partir das espécies nativas do bioma Amazônia. Então, a gente está buscando por esses ingredientes para serem aplicados em carnes vegetais análogas às de origem animal. Então, como as meninas vieram apresentando sobre esse mercado, sobre essa tecnologia, apesar de ser um mercado que abrange o setor de láticos, ovos e mel, aqui, para esse edital, o nosso foco é em carne vegetal, análogas às de origem animal, que venham a trazer exatamente essa experiência de consumo bem próxima ao animal ou superior, como as meninas também já colocaram aqui. Então, só para reforçar essa questão do foco desse edital em ingredientes das espécies nativas que venham ser aplicados nesses tipos de produtos. Então, essa chamada, ela tem duas modalidades, né? Duas modalidades de pesquisa, sendo elas a modalidade de pesquisa exploratória e a modalidade de pesquisa aplicada. A pesquisa exploratória é uma pesquisa com prazo máximo de até 12 meses, e o valor máximo do financiamento vai ser de até R$174 mil. Nessa modalidade de pesquisa exploratória, a linha temática é a linha temática 1, como a Cris já colocou, é a questão da produção de biomassa a partir de fungos filamentosos e ou fungos comestíveis, cogumelos, que vão vir, né, oriundos do bioma Amazônia, para serem aplicados em produtos cárneos vegetais análogos. Então, essa é a modalidade exploratória. A modalidade pesquisa aplicada é uma pesquisa com prazo mais estendido, né? Então, prazo máximo de até 20 meses. O valor máximo do financiamento aqui é de até R$500 mil. E dentro dessa modalidade pesquisa aplicada, nós temos duas linhas de pesquisa, né? Linhas temáticas, que é a linha temática 2 e 3, que eu vou falar com mais detalhes um pouco à frente. Pode passar, por favor. Então, dentro dessa modalidade, né, de pesquisa aplicada, diferente da modalidade exploratória, que vai pesquisar sobre os fungos, aqui na pesquisa aplicada, a gente está focado nas espécies nativas do bioma Amazônia, e são elas o açaí, o babaçu, o cacau, a castanha do Brasil, cupuaçu, guaraná e tucumã. Então, um dado importante aqui é que a sua pesquisa ela tem que envolver pelo menos uma dessas espécies. Ela pode envolver mais de uma, mas ela não pode envolver outras espécies que não essas listadas.
Então, se você tem interesse em pesquisar uma outra espécie, para esse edital não será possível. Então, você tem que limitar a essas 7 espécies, porque a gente fez um levantamento, um estudo sobre a capacidade potencial tanto tecnológico quanto econômico dessas espécies. Então, a gente espera que as pesquisas elas vão abordar uma ou mais dessas 7 espécies e que não aborde espécies de outros biomas ou outras espécies do bioma amazônico que não essas listadas. Pode passar, por favor? Então, a gente está aqui todo mundo curioso, né? Querendo saber se você já tem em mente qual dessas 7 espécies, ou quais, né? Vocês irão abordar dentro da sua pesquisa. Então, novamente, eu convido vocês a posicionar a câmera nesse QR Code ou através do link enviado no chat e responder para a gente, então, se vocês já sabem qual espécie vai ser tratada na pesquisa ou ainda não sabem. Então, a gente quer entender um pouquinho também a popularidade das espécies, né? Qual que está sendo aí mais visada e entender também de onde vão vir essas pesquisas, né? Abordar qual espécies. Então, só reforçando, enquanto vocês vão abrindo o link, respondendo a nossa pergunta, é importante que, então, a sua pesquisa seja direcionada, né, na linha temática 2 e 3, dentro da modalidade aplicada, a uma ou mais das espécies listadas anteriormente. Então, nós temos 7 espécies nativas do bioma Amazônia. Gostaríamos de trabalhar com várias outras, quem sabe, né, no próximo edital a gente consiga cada vez mais vir trazendo mais espécies para os nossos editais. Mas, por enquanto, então, para esse temos essas. E não sei se já deu tempo, será que a gente vai para frente? Acho que podemos, Lorena. Vamos ver o que o pessoal respondeu até o momento. Olha, então temos 4 pesquisas direcionadas para o açaí, 2 para o babaçu, 4 para o cacau, 3 castanho do Brasil, 6 para o cupuaçu, 1 guaraná, 6 tucumã e 2 ainda não definiram. Ótimo. Parece que temos para todos, né? Isso é muito bom. Esperamos receber muitas propostas e contemplando todas as espécies. Acho que volta um slide, por favor, Lorena, da temática 2. Isso. Então, a pesquisa aplicada, ela vem, a gente espera que propostas enviadas para essa modalidade venham nos responder, né, trazer avanços na cadeia de produção e também contribuir para um estágio futuro de comercialização. Então, o desenvolvimento dos ingredientes e a aplicação desses ingredientes, a gente busca pesquisas que vão trazer avanços nesse sentido, né? Então, diferente da pesquisa exploratória, que vai ser uma pesquisa em menor tempo, essa uma pesquisa de 20 meses, uma pesquisa com financiamento maior. Aqui a gente já espera, então, que as pesquisas venham com esse a mais, vamos assim dizer, né? Trazendo o avanço da produção desse ingrediente e também da aplicação desses ingredientes advindo das espécies. Como a Cris falou anteriormente, nós temos 2 linhas temáticas para essa modalidade, e na linha temática 2, buscamos pela produção de proteína vegetal texturizada a partir de misturas de ingrediente. E o que a gente espera dessa mistura, né? O que essa mistura de ingredientes deve conter? No mínimo, um novo ingrediente obtido das espécies nativas do bioma Amazônia, então, dessas espécies que a gente mencionou, misturado, então, a proteínas vegetais que já possuem um histórico de comercialização no Brasil. E também outros ingredientes que possam ser necessários, porque o objetivo é que essa mistura ela venha atender tanto a questão de quantidades mínimas de aminoácidos, né, quantidade de referência para aminoácidos, e também os demais aspectos de qualidade que a gente espera num produto cárneo vegetal análogo, como já foi abordado aqui. Deve ser realizado, então, um estudo da potencialidade, não só tecnológica, mas também nutricional e sensorial dos ingredientes obtidos, né? Principalmente esse novo ingrediente que a gente chama, que vem de uma espécie do bioma, da mistura em si, como que essa mistura se comporta, e também do produto final a ser desenvolvido quando for pertinente.
Pode passar, por favor. A linha temática 3, então, que é a outra linha dentro da modalidade de pesquisa aplicada, vem buscar por propostas que sugerem uma otimização na obtenção, no desenvolvimento desses novos ingredientes. E para isso, né, utilizando os processos tecnológicos que sejam sustentáveis e também escalonáveis, sempre pensar nessa questão sustentável, mas também econômica, e de como que esse processo pode ser facilmente escalonável. Exemplos de processos que podem ser utilizados: processos físicos, químicos, biológicos, como já foi mencionado aqui, com foco em fermentação né, no uso de enzimas. Então, a gente está buscando que esses ingredientes eles venham a serem otimizados e melhorados justamente para atender as demandas desses produtos, né, impactar positivamente nas características desses produtos a serem desenvolvidos, tanto na questão de qualidade, quanto também na questão sensorial, tecnológica, funcional e nutricional. A gente espera que esses ingredientes eles venham com algumas funcionalidades tecnológicas melhoráveis, né, melhoradas, que são desejáveis, como capacidade de emulsificação, formação de espuma, absorção e retenção de água e também de óleo, solubilidade em água, formação de gel, dentre outras. Então, dessa forma, esses ingredientes otimizados, melhorados, eles vão impactar positivamente nos produtos e trazer o que a Raquel trouxe, né, da necessidade do consumidor, das exigências do consumidor em produtos cada vez mais saborosos, mais próximos ou superiores ao tradicional de carne animal. Então, a gente espera que melhore as funcionalidades tecnológicas, sensoriais e nutricionais, contribua para a melhoria da textura, sabor, suculência, cor, buscando, então, mimetizar a experiência de consumo dos produtos cárneos tradicionais. Pode passar. Então, quando a gente está aqui falando tanto da linha temática 2 e 3, que é da modalidade aplicada, e a gente fala novos ingredientes, a gente está falando de alguns exemplos que eu vou citar para vocês, como novas fontes de proteínas. Então, novos ingredientes sempre vão ser os ingredientes obtidos através, né, por meio das espécies nativas mencionadas. Então, novas fontes de proteína, como farinha proteica desengordurada, concentrado ou isolado proteico, novas fontes de fibras, como biomassas com alto teor de fibras solúveis e ou insolúveis, novas fontes de pigmentos naturais que possam estar presentes nessas espécies e aferir, então, uma cor similar aos produtos desenvolvidos, uma cor similar ao animal, novas fontes de óleos e gorduras, ou outros ingredientes que possam vir a substituir ou reduzir o uso da gordura nesses produtos, e outros ingredientes que tenham aplicação em produtos cárneos vegetais análogos e que venham a conferir essas melhorias nas características que a gente vem dizendo aqui, tanto tecnológicas, sensoriais e nutricionais. E, claro, também ter esse apelo de clean label. Pode passar, por favor. Então, aqui dentro, né, a gente tem as linhas temáticas e alguns critérios que são complementares a essas linhas, que são critérios desejáveis. Nós temos 8 critérios complementares, sendo eles: o primeiro, então, utilizar resíduos ou subprodutos industriais ou agroindustriais para o desenvolvimento dos ingredientes. Então, é sempre desejável que a espécie ela seja, né, totalmente aproveitada integralmente e sempre olhando para a questão dos resíduos e subprodutos dessas cadeias. Desenvolver etapas iniciais de preparo dessas espécies para que as comunidades envolvidas, né, as agroindústrias ou associações extrativistas locais, elas possam inserir isso dentro da sua linha de produção, né, com etapas simples, processos simples de produção, para que então essas comunidades possam ser inseridas e desenvolver, entregar essa matéria-prima de uma forma que possa ser adequada para o processamento industrial. Que aí vem muito de encontro com o terceiro, que é justamente estabelecer esse plano de trabalho para que isso possa ocorrer. Também otimizar os processos, né, para a obtenção dos ingredientes, sempre levando em consideração e optando por métodos que sejam mais ecológicos, viáveis tanto economicamente como tecnicamente,
e também pensando na questão de serem métodos escalonáveis. Também elaborar protótipos de carnes vegetais análogos aos de origem animal, então pensar que os ingredientes desenvolvidos é muito interessante que a gente entenda como esses ingredientes vão se comportar dentro desse protótipo, né? Então, ir até o protótipo, desenvolver algo que a gente possa entender, né? Como que esse ingrediente, então, vai impactar positivamente os produtos. Acelerar e fomentar o uso de tecnologias que contribuam tanto para a geração de riqueza, mas que também sempre levem em consideração o respeito ao meio ambiente. Construir uma rota que seja viável para escalonar o processo de produção e que permita, então, essa questão da comercialização. E avaliar também a questão de segurança, toxicidade, fatores nutricionais e digestibilidade desses novos ingredientes obtidos justamente para ir de encontro, né, com o avanço desses ingredientes na questão de regulação. Então, lembrando que esses critérios são desejáveis, são complementares, você pode atender eles parcialmente e ou integralmente, e eles vêm de encontro aos critérios de avaliação da sua proposta. Então, são só critérios desejáveis e eles também não substituem a linha temática. Então, o foco é a linha temática, que a sua pesquisa atenda cientificamente o ponto-chave da linha temática e que venha trazendo esses critérios complementares parcialmente ou de uma forma integral para enriquecer a proposta de pesquisa. Pode passar, por favor. Então, a gente já entendeu, né, que temos duas modalidades, exploratória, que contempla a linha temática 1, e a modalidade aplicada, que atende a linha temática 2 e a linha temática 3. E a gente gostaria de saber também se aqui já tem gente que sabe em qual modalidade que vai ser enviada e dentro da modalidade a linha temática que deseja. Então, por favor, né, podem posicionar o seu celular para o código ou acessar o link que foi enviado no chat para a gente entender um pouquinho também como que está a expectativa aí das pessoas, vocês já estão decidindo qual modalidade, qual linha temática. Também desejamos, né, receber muitas propostas das mais variadas linhas e modalidades. E só reforçando também que se a gente recebe uma proposta erroneamente sobre a linha exploratória ou aplicada, essa proposta ela vai ser anulada porque são modalidades muito diferentes em relação a tempo e orçamento. Então, se atente, né, se a sua pesquisa está enquadrada na modalidade exploratória, que é 12 meses até 174 mil, ou se a sua proposta está dentro da modalidade aplicada, que é uma proposta que traz avanços tecnológicos, que é uma proposta que vai ter um prazo estendido de 20 meses e um valor de até 500 mil para ser realizada. Então, se atentar a esses pontos, porque ali na hora da inscrição, né, a Mariana vai explicar um pouquinho mais à frente como que você se inscreve a sua proposta na plataforma. Então, se atente a essa escolha para não gerar um erro e a sua proposta poder ser cancelada por um erro ali na hora da escolha. Acho que podemos avançar e ler as respostas. Por favor, Lorena. Olha, vamos ter, então, até o momento, 8 propostas para a linha temática 3, na modalidade aplicada. 3 não definiram ainda, uma para temática exploratória e 2 para temática 2 dentro da modalidade aplicada. Muito bom. Seguimos, então. Acho que todo mundo entendeu, né, as questões das modalidades e linhas, e qualquer dúvida também está à disposição. Brevemente aqui, a gente não financia pesquisas com animais, nenhum animal, incluindo insetos, pesquisa com humanos, ensaios clínicos também não é financiado, pesquisa que visa fazer aceitação do consumidor ou pesquisa de mercado, também a gente não financia, mas no caso, análise sensorial, que vai avaliar o produto a ser desenvolvido, aí nesse caso isso é financiado. A gente também não financia pesquisa no desenvolvimento de produtos de origem animal misturada com proteínas alternativas.
Então, por exemplo, desenvolver o ingrediente e colocar em um hambúrguer de carne, isso não é financiado. Não financiar uma pesquisa que é focada em alimento para animais, pesquisas que não podem ser compartilhadas abertamente, os resultados também a gente não financia. Outras espécies nativas, como eu mencionei, sendo do bioma Amazônia ou de outros, também não vai ser financiado. Temas que já estão sendo financiados ou que já foram financiados pelo GFI, mas que, né, não tragam nenhum avanço para o tema, também não é financiado. E reforçando aqui a questão do alimento, né? O ingrediente ele tem que ser desenvolvido para ser aplicado em produtos análogos carnes. Então, ingredientes para a formulação de bolo, biscoito, bebida, doce, geleia, tudo isso não é financiado. Pode passar, por favor. Quem pode, então, se inscrever, né, para essa chamada? Nós vamos aceitar propostas vindas tanto da academia, governo, indústria ou do terceiro setor, de todas as partes do Brasil. Pós-graduandos também podem se inscrever, desde que enviem, né, a carta de recomendação. Essa carta, ela tem que ser enviada ali no momento da inscrição. Pesquisadores principais de projetos ou departamentos que já foram contemplados pelo GFI podem também participar dessa chamada. E como critério obrigatório para, então, mandar a proposta, você deve envolver na sua proposta ou você ser o pesquisador principal ou envolver um pesquisador local. Quando a gente fala pesquisador local, é um pesquisador que é sediado em uma instituição localizada no bioma Amazônia. Então, pelo menos um membro da equipe, ou pesquisador principal ou membro da equipe, tem que ser um pesquisador local. E também envolver uma agroindústria cooperativa ou comunidade produtora local também deve estar envolvida na sua pesquisa, e essa parceria tem que ser firmada através de uma carta, que também vai ser anexada ali no momento da inscrição. A gente também acha bastante desejável que a sua equipe seja completa, composta por vários membros de diversas universidades e localidades do Brasil. Então, sempre isso é muito bem-vindo, como obrigação, pelo menos um da localidade do bioma Amazônia. Pode passar. Então, sobre o valor a ser financiado, como eu já expliquei anteriormente, a exploratória é até 174 mil e aplicada até 500 mil. O seu orçamento, como ele deve ser realizado, né? O orçamento total da proposta, ele é composto tanto pelas despesas diretas, quanto as despesas indiretas, no caso de uma instituição pública. Instituição privada não tem despesa indireta. O que são as despesas diretas? As diretas são tudo relacionado à sua pesquisa. Então, material de consumo, reagente, vidraria, as bolsas de pesquisa, os equipamentos, então tudo isso é custo direto. Custos indiretos são os custos relacionados aos custos administrativos da fundação, que vai administrar o dinheiro em caso de instituição pública. Então, universidades, instituições científicas, tecnológicas de inovação, obrigatoriamente envolvem uma fundação de apoio que vai administrar o dinheiro. Então, você tem que colocar no seu orçamento os custos indiretos que é relacionados a esses custos. Essas despesas indiretas, elas devem representar no máximo 10% do valor total previsto na sua proposta. E o orçamento deve ser anexado também no momento da sua inscrição, e no caso de você precisar de uma fundação de apoio, no caso de uma instituição pública, você deve fazer também a indicação da fundação no momento da inscrição, o nome da fundação. Pode passar para frente. Então, aqui a gente tem a nossa linha cronológica, vamos assim dizer. Estamos no momento da inscrição, que começou no dia 3, vamos até o dia 12/12, às 10 horas da noite de Brasília. E depois vamos, então, quando acaba a fase de inscrição, para a primeira fase, que é a fase de avaliação das propostas, né? Os critérios que nós vamos avaliar na sua proposta são alinhamento científico, impacto esperado do projeto, contribuição para a comunidade científica, contribuição para comunidades produtoras locais, planejamento do projeto e a relevância comercial da sua proposta. No edital está bem explicado cada um desses itens, eu vou passar por eles agora, mas não vou falar detalhadamente eles agora, mas se você tiverem alguma dúvida também, vocês podem entrar em contato com a gente ou mandar aqui pelo chat. Pode voltar o slide, por favor.
Então, finalizando a primeira fase, a gente vai soltar o resultado das propostas selecionadas no dia 23/1/23, de 2023, e a partir daí a gente entra para a segunda fase, que é a fase de contratação, onde a gente vai realizar ajustes no projeto, apresentação dos documentos relativos à fundação de apoio, e aí a gente começa a tramitação e assinatura do contrato, que é importante revisar aqui, que vai ser em até 90 dias. Então, essa fase de contratação, a partir do momento que é enviada a minuta do contrato, ela deve ser assinada em 90 dias. O resultado final, então, vai ser divulgado no dia 1º/8. Os resultados, eles sempre vão estar no nosso site, e aqui do dia 23/1/2023, que é o resultado da primeira fase, além do site, a gente vai mandar um e-mail para os pesquisadores das propostas selecionadas. Pode passar, por favor. Então, resumindo aqui o nosso cronograma, a gente teve o lançamento da chamada no dia 3/11, as inscrições começaram no dia 3/11, vamos encerrar no dia 12/12 de 2022, o resultado das propostas selecionadas no dia 23/1 de 2023, e vamos divulgar o resultado final das propostas com o contrato assinado no dia 1º/8 de 2023. A previsão para o início dos projetos é julho e agosto de 2023. Agora a Mari vai falar um pouquinho sobre como se inscrever na plataforma. Boa tarde a todos, eu sou a Mariana, analista de Ciência e Tecnologia do GFI Brasil, e hoje eu irei mostrar para vocês o passo a passo de como se inscrever nessa chamada utilizando o nosso portal de inscrições. Pode passar? Então, primeiro você precisa acessar a plataforma através do endereço grants.gfi.org, e essa é a tela inicial que você vai ver. Pode passar? Como é o seu cadastro inicial, a primeira vez, então, utilizando a plataforma, você precisa se registrar. Então, é só inserir os seus dados, como nome, sobrenome e e-mail, e criar uma senha, né? Selecionar que concorda com os termos do site e deseja receber os e-mails de notificação do GFI. Pode passar? Depois do seu cadastro feito, então, você pode acessar a plataforma a qualquer momento para editar os seus dados, acompanhar o processo de aplicação, tudo pelo login e pela senha que você escolheu no seu cadastro. Pode passar. Ao entrar na plataforma, então, você irá começar o seu processo de aplicação. Você pode chegar até aqui clicando em Minhas Candidaturas e depois em Faça Sua Candidatura. Sua submissão ela pode ser editada sempre que você achar necessário nesse período até o dia 12 de dezembro. Então, você pode entrar aí salvando suas informações quando quiser. Mas fique atento, pois no final eu irei mostrar que tem um botão para enviar a sua aplicação final e após enviada não é mais possível editar. Pode passar. Então, na aba Comece Aqui, bem na barra superior destacado em amarelo, você preencherá algumas informações, né? Em categoria, você deve selecionar o programa Biomas, inserir o título da sua proposta de pesquisa e escolher a linha temática principal que você irá se inscrever de acordo com o edital. Após cada uma dessas abas completas que eu vou mostrando para você, sempre lembre-se de clicar em Salvar e Avançar. Na aba destacada de informações do aplicante ou candidato, você irá fornecer as informações do pesquisador principal, como nome, sobrenome, e-mail, nome da organização da qual faz parte. Pode passar. E seguindo as informações, então, do pesquisador, você pode fornecer o nome do departamento, o tipo de organização, o estado onde se localiza a organização, o nome da fundação de apoio que irá administrar o financiamento em caso de aprovação, e, por fim, informar se já recebeu algum financiamento do GFI no passado, seja em outra edição do programa Biomas ou em algum financiamento de pesquisa global. Na aba de detalhes do projeto, você deverá selecionar qual a modalidade pretendida, se é exploratória ou aplicada, e, em seguida, selecionar a linha temática principal do projeto. A seguir, você deve fornecer um resumo do projeto em português e em inglês, né? E, por fim, manifestar se você autoriza que o GFI compartilhe o título, resumo e o orçamento do seu projeto com outras fontes de financiamento no futuro. Em seguida, descreva a importância da solução proposta com a sua pesquisa, informe também se o seu projeto envolve experimentação com animais e, assim, como as datas de início e término previstas para o orçamento, para o projeto. E, por fim, também o orçamento total proposto.
Na próxima aba, então, que é de riscos de projeto, dados de suporte e pesquisas relacionadas, você deve informar qual é o maior risco ou ameaça para o sucesso do seu projeto, se você tem dados preliminares que suportam esse projeto específico, se você conhece outros grupos de pesquisa trabalhando em projetos relacionados, e, por fim, você também pode listar publicações relevantes que forneçam suporte a essa proposta de pesquisa. Na aba de objetivos e abordagem do projeto, você irá fornecer informações de pelo menos um objetivo, então descrevendo esse objetivo, quais os resultados esperados e as principais entregas do objetivo 1, e o plano experimental detalhado e os métodos que serão utilizados para alcançar esses resultados. Seguindo abaixo, você pode ou não fornecer esses mesmos dados em até outros 2 objetivos. E, por fim, descrever seu plano de compartilhamento dos resultados para todos esses objetivos que você listou e as principais pessoas que realizarão esses objetivos. Então, os nomes, instituições e funções dentro dessa proposta de pesquisa. É importante aqui que pelo menos um membro da equipe deve ser de uma instituição localizada no bioma Amazônia. Na aba de detalhes da comunidade produtiva local parceira do projeto, você deve fornecer o nome de uma comunidade, né, a sua localidade e descrever um pouco o trabalho dessa comunidade produtora. E, por fim, informar se você ou sua equipe já desenvolveu algum projeto com essa comunidade parceira ou com outras comunidades localizadas no bioma Amazônia. Seguindo, na próxima aba, você irá falar sobre o futuro da sua pesquisa e a justificativa do orçamento, então o que vem depois, o que você pensa do futuro da sua pesquisa, e na parte da justificativa do orçamento, você deve explicar como vai utilizar o valor requerido nessa proposta. Lembrando que a planilha, com todas as especificações, elas deverão ser anexadas no campo material de apoio no final dessa inscrição. E, por fim, mencione quais os principais equipamentos e instalações que você tem disponível na sua instituição para desenvolver essa pesquisa. E nessa outra aba, que é opcional, você pode fornecer quaisquer informações que você achar pertinente e que possam ajudar na revisão e na avaliação final da sua proposta de pesquisa. Por último, na aba Material de Apoio, você poderá anexar alguns materiais que são exigidos e outros opcionais, como o orçamento detalhado do projeto, o cronograma, cartas de recomendação. Pode passar. E você deve fornecer pelo menos uma carta de apoio. Essas cartas de apoio, elas podem ser da indústria ou da academia. E você ainda pode fornecer outros materiais, como figuras, fluxogramas, resumos gráficos, etc. Tudo isso em um único arquivo, nesse último campo de anexo. E, por fim, você pode salvar tudo e fechar para editar depois. Você também pode pré-visualizar a sua aplicação antes de enviar ou, por fim, enviar a sua candidatura, né? Lembre-se de clicar nesse botão até o dia 12 de dezembro. E quase finalizando, na última aba nós deixamos um convite para você, pesquisador, fazer parte do nosso diretório de pesquisa colaborativa do GFI, como a Lorena apresentou anteriormente. Então, clicando no link disponibilizado nessa aba, você será direcionado ao cadastro no diretório. Por fim, então, finalizando a sua aplicação, você pode clicar em enviar candidatura, né? E lembre-se de clicar nesse botão até o dia 12 de dezembro. Isso, pode passar. Durante a sua inscrição, você pode navegar pela plataforma e acompanhar ou editar a sua candidatura na página inicial, assim como visualizar ou baixar a sua candidatura no formato PDF. Pode passar. Então, pessoal, de minha parte é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês com esse passo a passo. Qualquer dúvida em relação à plataforma de inscrição, entre em contato conosco pelo e-mail. É esse e-mail que está disponível também na página inicial da plataforma. Muito obrigada. Ótimo. Nós estamos com pouquíssimo tempo para as perguntas. A maior parte das perguntas que foram feitas no chat, no Q&A, foram respondidas durante as apresentações. Nós temos uma pergunta ainda aqui do Juliano, perguntando sobre as rúbricas, né? Quais são as rúbricas que vocês consideram ou vocês têm algum template? Não encontrei essa informação no edital. Lu, você pode responder essa pergunta do Juliano? Sim, Juliana, a gente não tem um modelo, um template para rúbricas.
A gente também não tem, a princípio, limite de valores para cada modalidade, mas a gente sempre entende que deve ser coerente, né, com a proposta, tem que ser justificável. Então, ali dentro da plataforma, quando você for preencher a parte de orçamento, tem uma parte que você vai justificar, por exemplo, o pedido de um equipamento, né, o porquê que aquilo é necessário para pesquisa. Então, a gente não inviabiliza a compra de equipamento ou limites, por isso a gente não tem um template, mas a gente sempre analisa caso a caso e a coerência entre a pesquisa e o orçamento. Então, pode ficar bem à vontade, e qualquer dúvida, se você estiver inseguro em relação a algum pedido, de achar que isso não vai ser aceito, também você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail do ciência@dfi.org, que a gente também pode te tranquilizar em relação a qualquer dúvida. Mas, a princípio, a gente não tem esse template, e a gente, enfim, vai analisar caso por caso e olhar as justificativas. Acho que respondi a sua pergunta. Quer complementar, Cris? Isso, só lembrando que deve sim ser feito de acordo com as rúbricas, né? Então, o pedido o orçamento para bolsas, né? Então, deve estar uma rúbrica de materiais, né? E de reagentes, também é outra rúbrica. Então, fazendo o orçamento conforme as rúbricas, separado por rúbrica, não um orçamento geral, né? É importante dar o detalhamento. Você consegue, se você, conforme você for preenchendo, né, lá na nossa plataforma do Good Grant, você vai chegar no campo do orçamento, onde então você vai poder fazer esses detalhamentos. Temos uma pergunta aqui no chat. A Fernanda está perguntando se pode fazer a produção piloto na comunidade. Lu, você pode também responder essa pergunta? Sim. Olha, a gente tem esse interesse muito grande que as comunidades realmente sejam envolvidas e que o trabalho a ser executado nas comunidades venha para mudar a realidade dessas comunidades. Então, dentro do orçamento da proposta e do que a comunidade precisa mais no momento, a gente entende que vai ser do bom senso do pesquisador escolher o trabalho que vai ser realizado com a comunidade. A gente só gosta também de refrisar que a pesquisa ela precisa entregar o que a linha temática está propondo, e que esses trabalhos em conjunto com a comunidade, todos aqueles critérios complementares são bem-vindos, desde que também seja atingido o foco principal tecnológico da linha temática. No caso de uma planta piloto na comunidade, não vejo impedimento, mas teria que ver a questão do orçamento da pesquisa e ver se isso contemplaria, né? Atender a linha temática que a sua pesquisa propõe e também uma planta piloto na comunidade, né? Isso daí teria que ser analisado em relação a tempo e orçamento, né? Numa proposta aplicada, eu estou entendendo, né? Mas se possível, né, se isso fosse possível dentro do orçamento e do tempo, seria bem-vindo. Certo, então, Lu, temos mais uma pergunta, eu acho que é a última aqui no nosso tempo. Se posso enviar um projeto para cada linha, Então, eu vou responder aqui, acho que foi a Fernanda, né, que também fez essa pergunta. Fernanda, não há limite para a submissão de projetos por uma instituição, tá? Porém, o pesquisador ele poderá submeter apenas uma proposta como pesquisador principal. Ele pode participar como membro da equipe em outras propostas. Então, você pode estar participando de várias propostas, mas sendo apenas de uma proposta como pesquisador principal. Bom, então, nós queremos agradecer muito a presença de todos. Realmente, nós não temos mais tempo para perguntas, porém, nós ficamos super abertos a qualquer necessidade. Por favor, façam contato conosco pelo e-mail do ciência,
gfi.org, que nós podemos, se alguém quiser, tem aqui algum pesquisador também pedindo uma orientação para ver melhor onde que se encaixa o projeto de pesquisa dele. Então, também pode solicitar via o e-mail da ciência, para que a gente também responda outras perguntas, ou também possa fazer uma reunião de esclarecimento, enfim, nosso time todo está à disposição, no qual aqui eu agradeço, né, então a Lorena, a Mariana, a Raquel, todas as meninas, né, a Graziele, a Isabela, acho que falei todas, né, meninas, que estão aqui, que deram esse suporte, fizeram as apresentações e também deram suporte para que esse workshop acontecesse. Então, mais uma vez, agradeço a todos e estamos à disposição, é só entrar em contato conosco se ainda houver dúvidas. E esperamos receber muitas propostas, né, Lu? Estamos aqui na expectativa para receber muitas propostas. Muito obrigada. Sim. E só para fechar, Cris, as perguntas que estão aqui no QA, a gente pode responder depois, montar um documento e mandar para todos os inscritos, as que não deram tempo aqui de serem respondidas. E as adicionais que vieram ao longo da escrita do projeto, da leitura do edital, a gente está aberto aí via e-mail, né, como a Cris colocou. Isso, certinho, Lu. De qualquer forma, eu também coloquei no chat o link para as nossas perguntas frequentes. Então, muitas das dúvidas também estão já esclarecidas nesse link onde tem as principais perguntas e respostas aí que normalmente são feitas durante as nossas chamadas. Bem, muito obrigada. Boa tarde a todos.